tudo bom? Meu nome é Amanda, estaremos juntos ao longo da disciplina de Direito do Trabalho. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai tratar sobre o direito do trabalho, a Constituição e a CLT. Como o direito do trabalho está disponível na Constituição e na CLT, o que essas nossas legislações falam a respeito do direito do trabalho. Para começar, vamos falar sobre o conceito de direito do trabalho. Conceito de trabalho, gente, nada mais é do que um conjunto de normas que são aplicáveis às relações tanto individuais quanto coletivas do trabalho subordinado e de situações equiparáveis a esse trabalho subordinado, sempre tendo em vista a melhoria das condições sociais do trabalhador. A natureza jurídica do direito do trabalho é de direito privado, porque decorre, gente, de um contrato que é feito entre particulares. Todo contrato trabalhista se dá entre particulares e, normalmente, entre sujeitos privados. Decorre da lei, porque possui cláusulas mínimas estabelecidas em lei, o Estado é quem estabelece as cláusulas mínimas, mas ocorre a relação entre pessoas privadas. Por isso que a relação à natureza jurídica a gente diz que é de direito privado. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica desse direito do trabalho aqui no Brasil. 1824, nossa primeira Constituição, Constituição do Império. Foi a primeira Constituição a falar em ampla liberdade para o trabalhador. Na Constituição de 1824, a gente teve a extinção das corporações de ofício. Foi o primeiro grande marco relacionado ao direito do trabalho no que diz respeito às constituições brasileiras. Em 1891, a gente continuou avançando nos direitos e garantias do trabalhador. E a Constituição de 1891 veio garantir o livre exercício de qualquer profissão, a liberdade de associação. E com o decreto 1313, a gente teve a primeira regras de proteção ao trabalhador. Esse decreto ele proibiu o trabalho do menor de 12 anos nas fábricas e estabeleceu a jornada mínima de 7 horas para as mulheres entre 12 e 15 anos e para os homens entre 12 e 14 anos. Então, já foi um grande avanço no aspecto trabalhista. 1923, um grande marco, Lei Eloy Chaves. Ela veio garantir a estabilidade decenal, mas até então era apenas para a categoria dos ferroviários. 1934, primeira Constituição Republicana. Os direitos trabalhistas finalmente passam a ter status constitucional. A Constituição elenca direitos trabalhistas. A gente passa a ter a figura do salário mínimo, da jornada de 8 horas diárias. As férias passam a ser estabelecidas nessa Constituição. O repouso semanal, ainda não remunerado, mas já tinha direito ao descanso. A pluralidade sindical. Indenização por despedida imotivada. E a criação da Justiça do Trabalho. Aqui, em 1934, a Justiça do Trabalho ainda não pertence ao Poder Judiciário, mas é quando ela é criada. Em 1937, a competência normativa passou a ser dos tribunais trabalhistas e se manteve direitos individuais e garantiu alguns direitos coletivos, como o reconhecimento dos sindicatos, a imposição de contribuição sindical e a unicidade sindical. A CLT, grande marco trabalhista, foi editada em 1943. No direito do trabalho, a gente não tem um código como a gente tem no direito civil, no direito penal, no direito tributário. A gente tem uma consolidação de leis trabalhistas, é uma reunião das leis trabalhistas. Elas vieram em 43 com a nossa CLT. Em 46, a gente teve a primeira Constituição Democrática. A gente passou a ter uma previsão de repouso semanal agora remunerado. Os empregados passaram a ter direito aos feriados de maneira remunerada. A participação dos empregados nos lucros das empresas passou a ser previsto constitucionalmente.
todos os trabalhadores passaram a ter estabilidade decenal e não apenas os ferroviários, que foram garantidos pela Lei Eloy Chaves, que a gente falou agora há pouco. Também em 46 a gente passou a ter a previsão do direito de greve e a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Em 72 a gente teve o grande marco da Lei do Doméstico, que a gente vai já falar um pouquinho, já teve alterações com a emenda 72. Em 73, lei específica tratando do trabalhador rural e em 74, do trabalhador temporário. A Constituição de 88, finalmente, a nossa atual Constituição, veio e elencou no artigo 7º, dentro dos direitos sociais, inúmeros direitos trabalhistas, todos os direitos trabalhistas que nós temos hoje previstos constitucionalmente. A Constituição Federal de 88, ela é pautada na dignidade da pessoa humana. E o trabalhador, mais do que qualquer outro ser humano, merece essa questão da dignidade, de ser tratado como pessoa humana. Então, a Constituição Federal de 88, ela representa esse grande marco de evolução nos direitos trabalhistas. A nossa Constituição, em 99, sofreu uma emenda, a emenda 24. As juntas passaram a ser chamadas de vara do trabalho, a gente passou a não ter mais representação classista na Justiça do Trabalho. Os juízes trabalhistas agora têm carreira própria e já iniciam nas varas do trabalho o seu exercício. E, finalmente, em 2004, uma grande mudança no aspecto trabalhista foi a emenda 45, mais relacionada à competência, né? A questão processual trabalhista. A emenda 45, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Isso é o que é um breve histórico para que vocês possam se situar dentro do direito do trabalho. Vamos falar agora um pouquinho sobre as fontes do direito do trabalho. Nós temos fontes formais e fontes materiais. As fontes materiais são aqueles acontecimentos sociais, aqueles acontecimentos políticos e econômicos que vão influenciar de uma forma direta ou de uma forma indireta a confecção, a transformação, a formação de uma norma jurídica. Já a fonte formal mesmo é aquele comando geral, aquele comando abstrato, imperativo, impessoal, dirigido a todos. É a própria norma em si. As fontes formais, elas se subdividem em fontes autônomas e fontes heterônomas. Pelo próprio nome, a gente consegue distinguir a diferença entre elas. Fontes autônomas são elaboradas pelos agentes sociais, sem a intervenção do Estado. Por isso o nome autônomas, vem do próprio agente social. É o contrato coletivo de trabalho, é o acordo coletivo de trabalho, é o próprio costume, que é uma fonte formal autônoma. Já as fontes heterônomas, hétero, diferente, como diz o próprio nome, elas emanam do Estado, são normalmente impostas, ou o Estado participa delas ou interfere na sua confecção de alguma maneira. Essas são as leis, a Constituição Federal, os decretos, as sentenças normativas, as súmulas vinculantes, a legislação propriamente dita. Então, a legislação é fonte heterônoma. Já os contratos, acordos coletivos são fontes autônomas do direito do trabalho. Lá no direito constitucional, no direito civil, existe uma regra de hierarquia entre as normas. A Constituição Federal estaria no topo e todas as demais normas, todo o restante da legislação, tem que respeitar a Constituição, tem que obedecer o que a Constituição diz. E assim sucessivamente. As leis que estão mais no topo precisam ser observadas pelas leis que estão mais para a base. No direito do trabalho, a gente não segue essa regra rígida. A gente tem uma pirâmide normativa trabalhista que segue a regra da norma mais favorável ao trabalhador.
Não importa se a norma está na Constituição, está numa lei ordinária, está numa lei complementar ou está num decreto. Importa o que é mais favorável ao trabalhador. Então, todas essas normas que a gente acabou de falar, lei, Constituição, decreto, regulamento, súmula, o mais importante para o direito do trabalho a ser levado em consideração é qual delas é mais favorável ao trabalhador. A que for mais favorável ao trabalhador é a que vai ser aplicável. Essa hierarquia, essa pirâmide normativa trabalhista, ela é diferente justamente por conta da base principiológica que orienta o direito do trabalho. O primeiro princípio que orienta o direito do trabalho é o princípio da proteção. O direito do trabalho, ele surge para quê? Para proteger o polo mais fraco da relação, que é o empregado. A lei vem dar uma superioridade jurídica a essa figura do empregado para lhe capacitar, para lhe garantir meios de tutela de direitos mínimos que estão estampados na lei. Esse direito à proteção, ele se subdivide em outros princípios. No princípio do indúbio pro operário, por exemplo, na dúvida a favor do operário. Sempre que o intérprete, ao aplicar uma lei, quando ele tiver duas leis, duas normas para ele precisar aplicar, sempre que ele for considerar, ele vai procurar que seja mais favorável ao trabalhador. Sempre que eu tiver disposições de regras trabalhistas, ele tem que optar, dentre duas ou mais interpretações possíveis, pelaquela que for mais favorável ao empregado. Está lá no artigo 808 da CLT. Também decorre do princípio da proteção, o princípio da aplicação da norma mais favorável. Como a gente acabou de falar, em relação à pirâmide hierárquica, aplica-se a norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica. O 620 da CLT nos diz isso e o próprio caput do artigo 7º da Constituição também. Por fim, a gente ainda tem o princípio da condição mais benéfica. Condições mais vantajosas, estipuladas no contrato de trabalho de um obreiro, ou mesmo aquelas constantes no regulamento de uma empresa, elas não podem ser retiradas. Independentemente da edição de uma nova lei posteriormente dispondo sobre essa mesma matéria de modo diverso, aquela cláusula benéfica é garantida, é condição mais benéfica e não pode ser retirado do empregado. Os novos empregados contratados, aí sim, podem seguir a nova lei, mas os antigos que já tinham essa condição não lhe pode mais ser retirada. Segundo princípio que rege o direito do trabalho é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, está no artigo 9º da CLT. Os direitos dos trabalhadores, gente, eles são irrenunciáveis, eles são indisponíveis, eles são inderrogáveis. E assim são justamente para evitar que o empregador possa exercer uma pressão psicológica em cima do empregado, fazendo com que ele abra mão de seus direitos básicos. Então, os direitos básicos estabelecidos na lei não podem ser renunciados nem mesmo pelo próprio empregado. A doutrina mais moderna, os julgados mais modernos, vem admitindo uma relativização desse princípio. Na ordem internacional, já há posicionamentos no sentido de que o direito do trabalhador ele teria uma margem de negociação. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelece os direitos que não podem jamais ser negociados, mas outros direitos poderiam, numa esfera internacional, para a doutrina internacional, haver essa negociação. Mas isso é um posicionamento ainda novo, é algo ainda que está sendo discutido, e na esfera internacional. Aqui no Brasil, a gente ainda é regido pelo princípio dessa inderrogabilidade dos direitos. Dando continuidade aos princípios, a gente tem também o princípio da continuação da relação de emprego. Em regra, uma relação de emprego ela é contínua, ela é duradoura. O ideal é que o contrato de trabalho seja celebrado por um prazo indeterminado. Inclusive, se não for dito nada, é considerado como prazo indeterminado.
Princípio da primazia da realidade. Com certeza vocês já ouviram falar alguém que tem um salário X, mas na carteira recebe menos. Pelo princípio da primazia da realidade, esse empregado vai ter direito a todas as decorrências salariais do salário que ele efetivamente recebe. Porque para o direito do trabalho vale muito mais o que acontece de verdade do que aquilo que é comprovado nos autos. Decorre desse princípio a possibilidade do juiz do trabalho ter um contato direto com as provas, ter um contato direto com as partes, se dirigir ao local onde o trabalho acontece para ele verificar o que está acontecendo, para ele poder decidir de acordo com a primazia da realidade. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio ele proíbe as alterações contratuais que sejam lesivas ao trabalhador, ou seja, qualquer tipo de alteração contratual que venha a prejudicar o trabalhador, ela não pode acontecer. Mesmo que se trate de um direito disponível, se ela venha a lesionar o trabalhador, a prejudicar o trabalhador, ela é vedada pelo ordenamento jurídico. Mas atenção, porque a lei não é tão rígida. Existe a figura que a gente chama de ius variante, que é o direito de variar. É um direito que é concedido ao empregador na administração do negócio. O empregador, ele é o responsável por administrar, por conduzir aquele negócio, aquela empresa. Então, certas coisas ele pode ajustar para que haja um bom andamento do negócio. Por exemplo, o horário de trabalho, o local de trabalho, quando existem várias sedes, várias unidades da empresa. Essas pequenas variações é que a gente chama de ius variante. Isso pode acontecer, é um direito do empregador e não é contrário ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Não fere o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Sexto princípio é o princípio da intangibilidade salarial. Com certeza vocês já ouviram falar que o salário ele tem um caráter alimentar. Quando a gente fala em caráter alimentar, não é só a comida em si. Diz respeito a vestuário, moradia, lazer, educação, as necessidades básicas do trabalhador. Por isso que ele é intangível. Ele, em regra, não pode ser nem reduzido, nem penhorado. Quando eu falo em regra, gente, é porque existe a possibilidade da redução salarial com a correspondente redução na jornada de trabalho. Então, se você trabalha 8 horas por dia e ganha R$1.000, se você passar a trabalhar 4 horas por dia, o seu empregador tem o direito de reduzir seu salário também pela metade. Isso não fere o princípio da intangibilidade salarial. Então, por hoje, para essa primeira aula, era o que a gente tinha para trazer para vocês. Justamente essa situação do direito do trabalho na Constituição e na nossa CLT. Obrigada.